Meu marido escolheu o casamento da ex-namorada em vez do aniversário do nosso filho, então pediu o divórcio. Meu marido, James, e eu estamos casados há 3 anos e temos um filho que completou 1 ano no último fim de semana. Estávamos planejando sua primeira festa de aniversário há semanas, e eu estava muito animada porque seria pequena, mas especial, apenas com nossas famílias e alguns amigos próximos. Mas cerca de 2 semanas antes da festa, James me disse que sua namorada do ensino médio, Chelsea, ia se casar e o casamento era no mesmo dia da festa de aniversário do nosso filho. Pensei que ele estava apenas mencionando e talvez se sentindo um pouco triste por perder, o que eu entendia, porque eles namoraram por 6 ou 7 anos até o ensino médio e continuaram amigos depois, mas então ele disse que queria ir ao casamento, e eu fiquei confusa porque obviamente ele não poderia perder o primeiro aniversário do nosso filho pelo casamento de outra pessoa, mesmo que eles tivessem namorado. James disse que Chelsea o havia convidado especificamente e que ela realmente o queria lá porque ele era uma parte muito importante de sua vida, e ele sentia que devia ela estar presente em seu dia especial. Eu disse a ele que o primeiro aniversário do nosso filho era mais importante e que Chelsea entenderia se ele não pudesse ir porque ele tinha obrigações familiares. James ficou quieto e disse que já havia dito a Chelsea que estaria lá e que não queria voltar atrás agora. Perguntei se ele estava seriamente considerando perder a primeira festa de aniversário do nosso bebê para ir ao casamento de sua ex-namorada, e ele disse que não era qualquer ex-namorada, que isso era diferente e que eu não entenderia. Perguntei o que ele queria dizer com isso, e ele disse que eles tinham uma conexão especial e que ela esteve lá para ele durante alguns momentos muito difíceis de sua vida, e ele queria retribuir o favor. Eu disse a ele que não me importava com a conexão especial deles e que sua esposa e filho deveriam vir em primeiro lugar. Ele disse que eu estava sendo irracional e que a festa de aniversário ficaria bem sem ele, e que nosso filho nem se lembraria de qualquer maneira. Fiquei com tanta raiva que nem consegui responder e simplesmente me afastei, porque sabia que se continuasse falando, diria algo de que me arrependeria. Os dias seguintes foram tensos e James continuava mencionando o casamento, tentando me convencer de que era muito importante para ele estar lá e que eu deveria entender porque Chelsea não tinha muita família e realmente precisava de seus amigos para apoio. Eu continuei dizendo a ele que nosso filho precisava de seu pai em seu primeiro aniversário e que eu precisava do meu marido lá para ajudar a organizar a festa e celebrar nosso filho, mas James parecia mais preocupado com os sentimentos de Chelsea do que com os meus. James acabou indo ao casamento e perdendo completamente a festa de aniversário do nosso filho. Tive que explicar aos meus pais e aos pais dele porque ele não estava lá, e inventei uma desculpa sobre ele ter uma emergência de trabalho porque estava com muita vergonha de contar a verdade. A festa foi boa, e nosso filho se divertiu, mas eu ficava pensando em como James estava no casamento de outra mulher em vez de celebrar um marco na vida de seu próprio filho. James chegou em casa por volta da meia-noite e estava de tão bom humor, o que me deixou ainda mais irritada. Ele começou a me contar tudo sobre o casamento, como Chelsea estava linda em seu vestido, como toda a cerimônia foi elegante e como a recepção foi divertida. Ele disse que Chelsea parecia muito feliz e que ela o agradeceu várias vezes por estar lá e que significou o mundo para ela que ele fosse. Perguntei se ele havia se divertido, e ele disse que sim, e que estava muito feliz por ter ido porque foi um dia muito especial e ele não gostaria de ter perdido. Ele disse que o marido de Chelsea parecia ser um cara muito bom e que estava feliz por ela porque ela merecia encontrar alguém que a tratasse bem. Eu disse a ele que pediria o divórcio na manhã seguinte e James pareceu chocado e me perguntou por que eu estava sendo tão dramática por causa de um casamento. Eu disse a ele que não era sobre um casamento, mas sobre o fato de ele ter escolhido outra mulher em vez de sua família e que ele não parecia ver nada de errado nisso. James disse que eu estava exagerando e que Chelsea era apenas uma amiga, e que ele se arrependeria de não ter estado no casamento dela pelo resto da vida. Perguntei se ele se arrependeria de perder o primeiro aniversário de seu filho, e ele ficou quieto e disse que nosso filho teria outros aniversários, mas Chelsea só se casaria uma vez. Eu disse a ele que esse era exatamente o problema e que ele claramente se importava mais com ela do que conosco, e James disse que isso não era verdade e que eu estava distorcendo tudo. Liguei para um advogado de divórcio no dia seguinte e iniciei o processo, porque percebi que James nunca colocaria nossa família em primeiro lugar enquanto Chelsea estivesse em sua vida, e eu não poderia mais viver assim. James tem tentado me convencer a mudar de ideia, mas sei que isso não é algo que eu possa superar e não quero passar o resto do meu casamento me perguntando se meu marido vai escolher outra mulher em vez de mim e de nosso filho, sempre que ela precisar de algo. Atualização. Eu queria atualizar a todos porque muita coisa aconteceu desde o meu último post. Depois que pedi o divórcio, James continuou tentando me fazer mudar de ideia e disse que cortaria o contato com a Chelsea se fosse isso que eu quisesse. Mas eu disse a ele que era tarde demais para isso, porque o estrago já estava feito e eu não podia mais confiar nele. Encontrei um pequeno apartamento do outro lado da cidade que permite animais de estimação, porque temos um gato, e consegui meu antigo emprego de volta, onde eu trabalhava antes de ter o bebê. Meu antigo chefe me deu um horário flexível para que eu pudesse lidar com os cuidados infantis e o processo de divórcio. Sair de casa foi mais difícil do que eu esperava, porque eu continuava encontrando pequenas coisas que me lembravam de quando James e eu éramos felizes juntos, mas eu sabia que estava tomando a decisão certa. Tenho levado meu filho a um parque próximo todos os dias, e entramos em uma boa rotina com sonecas, refeições e hora de dormir. James tem pedido para vê-lo, e eu tenho permitido que ele venha por algumas horas nos fins de semana, porque não quero mantê-los separados, embora eu ainda esteja com raiva de tudo que aconteceu. Cerca de 2 semanas depois que me mudei, a mãe de James, Emily, me ligou e perguntou se poderia me levar para almoçar porque queria
queria conversar. Fiquei surpresa porque Emily e eu sempre nos demos bem, mas ela ficou bem quieta durante toda a situação do divórcio e eu não tinha certeza de que lado ela estava. Concordei em encontrá-la em um pequeno café perto do meu trabalho e levei o bebê comigo porque não tinha ninguém para cuidar dele. Emily passou os primeiros minutos brincando com o bebê e perguntando como eu estava me adaptando a ficar sozinha e então ela ficou muito séria e disse que precisava me contar, algo que provavelmente deveria ter me contado há muito tempo. Ela disse que sabia que James nunca havia superado Chelsea e que estava preocupada com isso desde antes do nosso casamento, mas não sabia como abordar o assunto sem causar problemas. Emily me disse que Chelsea tinha sido o primeiro amor verdadeiro de James, que eles namoraram durante todo o ensino médio e até o primeiro ano de faculdade, e que James era completamente devotado a ela. Ela disse que quando Chelsea terminou com James durante o segundo ano de faculdade, ele ficou arrasado e não comeu nem dormiu direito por meses, e que ela nunca o tinha visto tão quebrado por nada antes. Emily disse que mesmo depois que James e eu começamos a namorar, ela percebia que ele ainda pensava em Chelsea, porque às vezes ele ficava com um olhar distante quando o nome dela surgia em uma conversa, ou quando ele via algo que o lembrava dela. Ela disse que esperava que se casar e ter um bebê ajudaria James a seguir em frente completamente, mas percebeu após o incidente do casamento, que ele ainda se apegava a sentimentos por Chelsea que deveria ter deixado para trás anos atrás. Perguntei a Emily porque ela nunca me disse nada antes, e ela disse que continuava esperando que James resolvesse seus sentimentos por conta própria e que não queria interferir em nosso casamento, a menos que fosse absolutamente necessário. Ela disse que se sentia culpada por não me avisar antes, mas que achava que James me amava o suficiente para escolher nossa família em vez de seu passado com Chelsea, e ela estava errada sobre isso. Emily me disse que apoiava completamente minha decisão de me divorciar de James, que achava que eu estava fazendo a coisa certa para mim e para o bebê, porque merecemos estar com alguém que nos colocaria em primeiro lugar sem questionar. Ela disse que estava decepcionada com James por deixar seus sentimentos por Chelsea arruinarem seu casamento e que havia dito a ele que estava cometendo um erro enorme, mas ele não parecia entender a gravidade da situação. Emily perguntou se ela ainda poderia fazer parte da vida do bebê, porque adorava ser avó e não queria que o divórcio significasse que não poderia mais vê-lo. Eu disse a ela que nunca a afastaria de seu neto e que ela poderia nos visitar quando quisesse, porque nada disso era culpa dela e o bebê precisava da avó em sua vida. Acabamos conversando por quase 2 horas, e Emily compartilhou algumas histórias sobre o relacionamento de James com Chelsea que me ajudaram a entender por que ele era tão apegado a ela, mas também me fizeram perceber que eu nunca poderia competir com esse tipo de história. Emily disse que Chelsea era o mundo inteiro de James quando eles eram adolescentes e que ele planejava se casar com ela, mas algo aconteceu entre eles que os fez terminar, e me disse para perguntar ao próprio James. Me senti melhor depois de conversar com Emily, porque confirmou que eu não estava louca por sentir que as prioridades de James estavam confusas e que não se tratava apenas de um casamento, mas de sentimentos mais profundos que James nunca havia resolvido. Emily me abraçou quando estávamos saindo e disse que James teve sorte de me ter como esposa e que esperava que ele percebesse o que havia perdido antes que fosse tarde demais, mas que ela entendia se eu não pudesse esperar que ele resolvesse isso. Atualização 2. James veio no último domingo para passar um tempo com o bebê, e eu pensei a semana toda na minha conversa com Emily e decidi que precisava perguntar a ele diretamente sobre seus sentimentos por Chelsea, porque estava cansada de rodeios sobre o problema real. James estava brincando com o bebê no chão da sala e nosso filho estava rindo e tentando pegar os óculos de James, o que geralmente me fazia sorrir, mas eu apenas senti tristeza ao vê-los juntos, porque sabia que não era assim que as coisas deveriam ser. Depois que o bebê foi dormir, eu disse a James que precisávamos ter uma conversa honesta sobre Chelsea e que eu não o deixaria ir embora sem obter algumas respostas reais sobre o que estava acontecendo em sua cabeça. James pareceu desconfortável e disse que achava que já havíamos conversado sobre tudo, que ele havia se desculpado por perder a festa de aniversário e se oferecido para cortar o contato com Chelsea, o que deveria ser suficiente. Eu disse a ele que sua mãe tinha vindo me ver e que ela me contou o quão arrasado ele ficou quando Chelsea terminou com ele na faculdade, e que ela achava que ele nunca a superou de verdade. O rosto de James mudou quando mencionei sua mãe e ele perguntou o que exatamente Emily havia me contado. Eu disse que ela me contou o suficiente para saber que seus sentimentos por Chelsea eram mais profundos do que apenas amizade e perguntei diretamente a James se ele ainda estava apaixonado por Chelsea, e ele ficou em silêncio por um tempo muito longo, passando as mãos pelo cabelo, algo que ele faz quando está nervoso ou tentando descobrir o que dizer. Eu disse a ele que merecia uma resposta honesta e que não o julgaria nem ficaria com raiva, mas que precisava saber a verdade para poder tomar decisões sobre nosso futuro. James finalmente disse que me amava, que amava nossa família e que queria fazer nosso casamento dar certo, mas que também tinha sentimentos por Chelsea dos quais parecia não conseguir se livrar, não importava o quanto tentasse. Ele disse que não era justo comigo e que sabia que era errado, mas que Chelsea foi uma parte tão grande de sua vida por tanto tempo que ele não conseguia simplesmente desligar esses sentimentos. Perguntei se ele pensava em Chelsea com frequência e ele disse que sim, e que às vezes, quando estávamos fazendo coisas normais do dia a dia, como fazer compras ou assistir TV, ele se perguntava o que Chelsea estava fazendo ou pensava em memórias que eles compartilharam juntos.
James disse que sabia que era injusto comigo e que tentou parar de pensar nela, mas que ela mandava mensagens ou ligava para ele ocasionalmente e todos aqueles sentimentos voltavam com tudo. James me disse que nunca me traiu e que nunca agiria com base em seus sentimentos por Chelsea, mas que não podia mais mentir para mim sobre ter esses sentimentos, porque isso o estava consumindo por dentro, e disse que achava que ir ao casamento dela lhe daria algum tipo de encerramento e o ajudaria a seguir em frente, mas que vê-la tão feliz e bonita na verdade tornou seus sentimentos mais fortes. Em vez de ajudá-lo a deixá-los ir, perguntei a James se ele achava que Chelsea também tinha sentimentos por ele, e ele disse que não tinha certeza, mas que ela sempre foi carinhosa com ele quando conversavam e que no casamento, ela disse a ele que sentia falta de tê-lo em sua vida e que seu novo marido não a entendia como James. James disse que Chelsea o abraçou por um tempo muito longo quando ele estava saindo do casamento e que ela sussurrou que o amava e sempre o amara, o que o confundiu, porque ela tinha acabado de se casar. Eu disse a James que apreciava sua honestidade, mas que isso confirmava o que eu já sabia. Nosso casamento não poderia funcionar enquanto ele tivesse sentimentos não resolvidos por outra mulher. James começou a chorar e disse que não queria me perder nem o bebê, e que faria qualquer coisa para consertar as coisas. Mas eu disse a ele que não havia nada que ele pudesse fazer para mudar o fato de que ele estava apaixonado por outra pessoa. James disse que queria tentar terapia de casal e que talvez conversar com um profissional o ajudasse a processar seus sentimentos por Chelsea e a descobrir como priorizar nosso casamento. Eu disse a ele que não achava que a terapia pudesse consertar isso, porque ele não podia se forçar a parar de amar alguém, e eu não podia me forçar a aceitar compartilhar o coração do meu marido com outra mulher. Perguntei a James se ele escolheria Chelsea se ela deixasse o marido e quisesse ficar com ele. Ele ficou em silêncio por um longo tempo novamente e depois disse que não sabia e que esperava nunca ter que fazer essa escolha. Eu disse a ele que o fato de ele não ter dito não imediatamente era toda a resposta de que eu precisava, e que eu não poderia continuar casada com alguém que não tinha certeza se me escolheria em vez de sua ex-namorada. James saiu naquela noite parecendo derrotado e não tentou mais me convencer a mudar de ideia sobre o divórcio desde então, o que me diz que ele sabe que estou certa sobre isso e que nosso casamento não pode ser salvo. Senti-me aliviada após nossa conversa, porque pelo menos agora eu sabia a verdade e podia parar de me perguntar se estava tomando a decisão certa. Atualização 3. James me ligou há 3 dias e disse que precisava me ver porque havia mais na história sobre ele e a Chelsea que ele deveria ter me contado há muito tempo, e que não podia me deixar seguir com o divórcio sem que eu soubesse de tudo. Eu disse a ele que não achava que houvesse algo que ele pudesse dizer que mudaria minha opinião, mas ele disse que não se tratava de mudar minha opinião, e sim de eu entender porque ele se sentia tão conectado a James veio depois que eu coloquei o bebê para dormir e ele parecia não ter dormido muito, pois seus olhos estavam vermelhos e ele parecia exausto. Ele se sentou no sofá e disse que ia me contar algo que nunca havia contado a ninguém, exceto a seus pais, e que seria difícil para ele falar sobre isso, mas que eu merecia saber toda a verdade. James me disse que ele e Chelsea não foram apenas namorados de colégio, mas que ficaram noivos durante o 2º ano da faculdade e planejavam se casar logo após a formatura. Ele disse que eles estavam juntos há quase 6 anos naquela época e que todos em ambas as famílias esperavam que eles passassem a vida juntos, e que ele nunca havia questionado esse plano porque não conseguia se imaginar com mais ninguém. Ele contou que durante o 3º ano da faculdade, Chelsea engravidou e que ambos ficaram assustados, mas animados, porque sempre falaram em ter filhos juntos um dia. Ele disse que passaram meses se preparando para o bebê, escolhendo nomes e montando um quarto de bebê no apartamento que dividiam perto do campus. James me disse que quando Chelsea estava com 32 semanas de gravidez, eles estavam indo para uma consulta médica e ele estava atrasado porque tinha se enrolado no trabalho e estava dirigindo mais rápido do que deveria. Ele disse que estava chovendo, as estradas estavam escorregadias, e ele fez uma curva muito rápido, perdeu o controle do carro, saiu da estrada e bateu em uma árvore. James disse que Tia se machucou gravemente no acidente e que entrou em trabalho de parto no hospital e a filhinha deles nasceu prematura, mas era pequena e doente demais para sobreviver, e morreu 3 dias depois. Ele disse que Chelsea teve ferimentos que exigiram cirurgia e ficou no hospital por 2 semanas se recuperando e durante todo o tempo. Ela o culpou por dirigir rápido demais e causar o acidente que matou o bebê deles. James me contou que Chelsea não conseguia olhar para ele ou falar com ele enquanto estava no hospital e que quando saiu, voltou a morar com os pais e não atendia suas ligações nem o recebia. Ele disse que continuou tentando contatá-la porque também estava de luto e precisava dela, mas ela não queria nada com ele porque o responsabilizava pela morte da filha. James disse que depois de alguns meses, Chelsea finalmente concordou em se encontrar com ele, e ambos choraram e conversaram sobre a bebê. Ele disse que Chelsea lhe disse que ainda o amava, mas que não podia ficar com ele porque toda vez que olhava para ele, pensava no acidente e na bebê, e era doloroso demais para ela suportar. James me disse que antes de se mudar para o outro lado do país, eles fizeram uma promessa um ao outro, que sempre estariam presentes um para o outro. Não importava o que acontecesse, porque haviam compartilhado algo tão trágico que ninguém mais jamais entenderia. Ele disse que prometeram que se um deles precisasse de algo, largariam tudo e estariam lá, porque deviam isso um ao outro e à memória de sua filha. Ao longo dos anos, Chelsea ligava para ele quando estava passando por um momento difícil ou quando algo a lembrava de sua filha, e ele ligava para ela quando estava lutando contra o luto e a culpa do acidente.
Ele disse que mantiveram a promessa de estarem lá um para o outro, mesmo que ambos tenham seguido em frente, namorado outras pessoas e eventualmente se casado com outras pessoas. Perguntei a James se ele já havia contado a Chelsea sobre mim e o bebê, e ele disse que sim, que Chelsea sabia que ele era casado e tinha um filho, mas que ela também sabia que ele sempre honraria a promessa de estar lá por ela quando ela precisasse. James disse que quando Chelsea lhe contou que ia se casar, ela pediu que ele estivesse presente porque era um grande passo para ela e ela precisava de alguém que entendesse seu passado para testemunhar seu avanço na vida. James me disse que sabia que ir ao casamento de Chelsea tinha sido errado e que deveria ter escolhido a festa de aniversário do nosso filho, mas que sentia que devia isso a Chelsea e à memória de sua bebê, estar lá por ela em um dia tão importante. Ele disse que nunca me contou sobre o noivado ou a bebê porque era doloroso demais falar sobre isso e porque não queria que eu sentisse que estava competindo com um fantasma. Senti tristeza por ele, por Chelsea e pela bebê deles, e entendi melhor porque a conexão deles era tão forte e porque ele se sentia obrigado a ela, mas também senti raiva por ele ter escondido uma parte tão grande de sua história de mim e por ter feito promessas a outra mulher que afetaram nosso casamento sem me contar sobre elas. Eu disse a James que sentia muito por tudo que ele e Chelsea passaram e que não conseguia imaginar perder um filho daquela maneira, mas que isso não mudava o fato de que ele estava emocionalmente indisponível para mim por causa de seu passado com ela. James disse que entendia porque eu me sentia daquele jeito, mas que não sabia como se desapegar completamente de Chelsea, porque ela estava ligada à experiência mais importante e dolorosa de sua vida. Perguntei a James se ele achava que Chelsea ainda tinha sentimentos românticos por ele e ele disse que achava que provavelmente sim, mas que ambos sabiam que nunca poderiam ficar juntos novamente porque havia dor demais ligada ao relacionamento deles. Ele disse que estar no casamento de Chelsea foi difícil porque percebeu que ela estava realmente seguindo em frente com sua vida enquanto ele ainda estava preso no passado e que, talvez por isso ele estivesse se agarrando tão firmemente à conexão deles. James me perguntou se conhecer a história toda mudava algo em minha decisão de me divorciar e eu lhe disse que isso me ajudou a entender melhor suas ações, mas que na verdade, me deixou mais certa de que o divórcio era a escolha certa, porque ele carregava muita bagagem emocional de seu passado para que nosso casamento fosse saudável. Eu disse que ele precisava de tempo para processar seu luto e seus sentimentos por Chelsea antes que pudesse estar totalmente presente em qualquer relacionamento, e que eu não podia esperar que isso acontecesse. James disse que entendia e que sentia muito por me colocar em uma situação impossível, e que esperava um dia ser capaz de superar seu passado e encontrar a paz. Eu disse a ele que também esperava que ele encontrasse a paz e que não o culpava por amar Chelsea ou por lamentar a perda de sua bebê, mas que eu não poderia sacrificar minha própria felicidade e a estabilidade de nosso filho para ajudá-lo a lidar com seus sentimentos não resolvidos. Ficamos em silêncio por um tempo depois disso e então James disse que provavelmente deveria ir e me deixar descansar, pois estava ficando tarde e eu tinha que trabalhar de manhã. Ele me abraçou na despedida e disse: "Obrigado por ouvir a história toda e por não me julgar pelo que aconteceu com Chelsea e a bebê dela." Eu lhe disse que nunca poderia julgar alguém por lamentar a perda de um filho e que sentia muito por ele ter carregado essa dor sozinho por tanto tempo. Depois que James foi embora, me senti emocionalmente esgotada e aliviada por finalmente entender com o que eu estava realmente lidando e porque meu casamento parecia tão complicado e insatisfatório. Atualização 4. Apenas escrevendo uma atualização porque muitas pessoas estão me mandando mensagens diretas sobre o que aconteceu em seguida, então aqui vai. James e eu nos encontramos mais uma vez para revisar a papelada do divórcio com nossos advogados e para definir os acordos de custódia de nosso filho e a divisão de nossos bens, o que não foi muito complicado, já que não estávamos casados há muito tempo e não tínhamos uma casa ou muitas economias. Meu advogado havia preparado tudo com antecedência, e o advogado de James revisou e disse que tudo parecia justo e razoável. O acordo de custódia que elaboramos dá a James nosso filho a cada 2 fins de semana e uma noite durante a semana, além de feriados alternados e 2 semanas no verão, quando ele ficar mais velho. Decidimos que eu teria a guarda principal, já que estou amamentando e o bebê está acostumado a ficar comigo a maior parte do tempo, mas que James poderia vê-lo sempre que quisesse, desde que me avisasse com antecedência. Dividimos nossa conta poupança ao meio e eu fiquei com o carro, já que precisava dele para ir ao trabalho e levar o bebê a consultas. James disse que continuaria pagando meu plano de saúde através de seu trabalho pelo resto do ano, enquanto eu me estabelecia em meu novo emprego. James também concordou em pagar pensão alimentícia todos os meses, o que não era uma quantia enorme, mas ajudaria com a creche e outras despesas. Depois que terminamos de analisar todos os detalhes legais, nossos advogados saíram, e James perguntou se poderíamos conversar em particular por alguns minutos antes de ambos voltarmos ao trabalho. Eu concordei, embora não tivesse certeza do que mais havia para discutir, já que havíamos coberto tudo o que era importante e os papéis estavam prontos para serem protocolados no tribunal. James começou a chorar e disse que sentia muito por tudo e que sabia que tinha estragado tudo e me machucado, a mim e ao bebê, e que se arrependeria disso pelo resto da vida. Ele disse que esteve pensando em tudo que eu disse e que percebeu que eu estava certa sobre ele ser emocionalmente indisponível e colocar Chelsea antes de nossa família, e que queria consertar as coisas, se houvesse alguma maneira possível. James disse que ligou para Chelsea e disse a ela que não poderia mais manter contato, porque isso estava destruindo seu casamento e sua família, e que ele precisava se concentrar em ser um bom pai. Ele disse que Chelsea entendeu e que lamentava ter ficado entre
nós, embora essa não tenha sido sua intenção, e que queria que ele fosse feliz com sua esposa e filho. Perguntei a James o que Chelsea disse quando ele lhe contou que não poderia mais falar com ela, e ele disse que ela chorou e disse que sentiria a falta dele, mas que sabia que era a coisa certa a se fazer. James disse que Chelsea lhe disse que sempre o amaria, mas que queria que ele tivesse uma vida boa e que talvez fosse hora de ambos realmente superarem o passado, em vez de se apegarem a ele. James me implorou por outra chance e disse que faria o que fosse preciso para provar que eu era a pessoa mais importante em sua vida e que ele poderia colocar nossa família em primeiro lugar. Ele disse que faria terapia, trabalharia no processamento de seu luto pela bebê que perdeu e aprenderia a deixar de lado seus sentimentos por Chelsea para que pudesse estar totalmente presente em nosso casamento. Eu disse a James que apreciava ele ter cortado o contato com Chelsea e que podia ver que ele estava tentando consertar as coisas, mas que não achava que ia funcionar porque muito estrago já havia sido feito e eu não podia mais confiar nele. Eu disse que mesmo que ele nunca mais falasse com Chelsea, eu sempre me perguntaria se ele estava pensando nela ou sentindo falta dela, e eu não poderia viver minha vida sentindo que estava competindo com um fantasma. James disse que entendia porque eu me sentia daquele jeito, mas que estava disposto a fazer o que fosse preciso para reconstruir minha confiança e que sabia que levaria tempo, mas que estava comprometido em fazer nosso casamento dar certo. Ele disse que percebeu que escolher o casamento de Chelsea em vez do aniversário do nosso filho tinha sido o maior erro de sua vida e que passaria a eternidade tentando compensar isso, se eu o deixasse. James me perguntou se havia algo que ele pudesse fazer para mudar minha opinião, e eu disse que não, que já havia tomado minha decisão e que precisava que ele a respeitasse e parasse de tentar me convencer a ficar. Eu disse que poderíamos ser bons pais juntos e talvez até amigos eventualmente, mas que eu não poderia mais ser sua esposa, porque mereço estar com alguém que seja completamente disponível emocionalmente e não esteja guardando uma paixão por outra pessoa. James pareceu derrotado quando eu disse isso e ele assentiu e disse que entendia, que sentia muito por me colocar nesta posição e que esperava que um dia eu pudesse perdoá-lo por arruinar nossa família. Eu disse a ele que não o odiava e que entendia que seus sentimentos por Chelsea eram complicados por causa da tragédia que compartilharam, mas que entender isso não tornava mais fácil conviver com a situação. Nós nos abraçamos na despedida, e James disse que sempre me amaria, que era grato pelo tempo que tivemos juntos e por nosso filho, e que tentaria ser o melhor pai que pudesse, mesmo que não pudesse ser o marido que eu precisava. Eu disse a ele que também o amava, mas que às vezes o amor não é suficiente quando as pessoas querem coisas diferentes ou têm prioridades diferentes, e que esperava que ele encontrasse paz com seu passado algum dia.